Helena sonhou com quem tinha guardado fogo. As velhas tinham guardado. As velhas muito pobres nas cozinhas dos subúrbios. E para oferecê-lo, lhes bastava soprar suavemente a palma das mãos. O livro dos abraços, Eduardo Galeano. Vamos acender a nossa chama? A chama das histórias contadas e postadas na Associação Sagres, todas as segundas-feiras. Esse é o nosso segundo encontro. Ontem foi um dia que se comemorou o Dia das Mães, que se celebrou essa pessoa que, se não existisse, não estaríamos aqui, nem ela, nem nossos pais. Essa pessoa que se dedica desde o momento que se vê gestando um ser. Todas as mulheres que têm filhos, elas começam um movimento de olhar para si, perceber o seu corpo, e nesse processo de gestar, de aguardar, de espera, muita transformação acontece, não só com o corpo da mulher, mas emocionalmente, mentalmente, tudo muda. Eu aprendi, quando me tornei mãe, a mais do que nunca agradecer a minha mãe por tantas vidas que ela trouxe ao mundo. Foram 11 gestações e uma delas não chegou a termo. E essa força dessa mulher, essa força que gerou vida, que educou, que formou, que acolheu, é muito amor, é muita dedicação. Ela se privou de trabalhar fora para cuidar dos filhos. Naquela época era comum a mulher ficar dentro de casa e cuidando dos seus filhos, e educando-os, e formando-os para a vida. Depois já a avó, ela foi fazer cursos fora e conseguiu se dispor a fazer algo, mas sempre num gesto de acolhida ao menos favorecido, assim como eu já via dentro da casa quando ela acolhia as pessoas, os parentes que vinham de fora e ficavam lá na nossa casa. A casa era o espaço de hospedagem, e ela também sempre acolhia com muito respeito as pessoas que vinham pedir alimento na porta da casa. Então esse gesto, essa observação que eu passei a fazer desde criança dessa mulher que cultivou a generosidade, o amor, a dedicação aos filhos, eu trago comigo com muita alegria e dedico a ela, a minha mãe Odete, e à mãe de todos que puderem estar ouvindo, estar assistindo em algum momento. E então, das histórias que eu havia lido, mesmo de contos, eu acabei optando por escolher uma história escrita pela Silvia Ortoff, que é uma escritora brasileira, já foi várias vezes premiada, e ela escreve de um jeito muito rimado. Então eu penso assim, se uma criança vai ouvir essa história, ela vai ouvir e vai perceber a rima, a composição, da melodia sonora das palavras. Então achei bem interessante, especialmente para aquela criança que já está atenta e habituada a ouvir histórias à noite, ou a ouvir histórias na escola, ou a ouvir história de uma avó, de uma tia, da mãe, do pai. Então isso forma na criança uma percepção da palavra, não só da palavra, mas da imagem que é criada quando a história é contada. Esse livro em particular eu conheci pela internet mesmo, que existem contadoras que contam com imagens e até usando livros, e eu me encantei com a ilustração dele, porque ele foi todo ilustrado com aquarela. Como eu gosto muito da aquarela,
e das imagens que ela vai formando com aquele movimento líquido da água, na medida que a pessoa vai colocando as cores. Então eu fiquei encantada, não só com a história, mas com a ilustração. Esse livro foi editado pela editora Nova Fronteira, e ilustração de Ana Raquel e o texto de Silvia Ortoff. Se as coisas fossem mãe. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas. Falaria de receitas com a lua e conversaria com elas. Falaria das crianças estrelas. Falaria das receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. E se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça. Acha graça, ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mãe engraçada. Seria a mãe das vassouras, da família Vassouradas. E se a chaleira fosse mãe? Seria mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou postiça, mãe vovó, mãe titia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Toda mãe, toda mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem até pai tipo mãe. Esse então é uma beleza. Um bom dia, uma boa noite, a hora que você estiver escutando, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.